Paz, Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua participação. E o nosso estudo de hoje é baseado em Lucas capítulo 17, versículo 26 em diante. Bom, o que é que Jesus nos diz, gente? Que Jesus realmente procura nos passar neste capítulo. Ele diz que, assim como foi nos dias de Noé, e também nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, seria também no momento da sua vinda, tá? E aí nós vamos fazer esta comparação. O mundo de hoje com o mundo do dilúvio de Noé e o mundo também de Ló, né? O mundo da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, vamos ler um pouco aqui da fala de Jesus. Lucas capítulo 17 e versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Portanto, naqueles dias comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam casas. Até o momento em que Ló saiu da cidade e choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então, Jesus está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, com a destruição do dilúvio, e nos dias de Ló, com a destruição de Sodoma e Gomorra, seria também a sua vinda. Aí ele explica que as pessoas estariam vivendo tranquilamente, comendo, bebendo, vestindo, casando-se, dando-se em casamento, construindo, plantando, até que veio a grande destruição. Gente, aí vem a pergunta, né? Mas coisas básicas da vida, né? Por que Jesus citar coisas tão básicas, né, tão necessárias da vida humana, e ele relaciona essas coisas com o fim do mundo? O que isso tem a ver? Gente, na realidade, tem um sentido até muito mais profundo do que simplesmente a simples narrativa, né, de comer, de beber, de plantar. O que Jesus está querendo mostrar é que a humanidade, tanto do dilúvio como da destruição de Sodoma e Gomorra, era uma sociedade, era um povo que se preocupava simplesmente consigo mesmo. Cada um andava em busca do seu próprio prazer, do comer, do beber, do vestir, do plantar, né, do construir, mas esquecia de Deus. Você não vê aqui um homem preocupado ou uma humanidade, né, usando um termo mais abrangente, preocupado com as leis de Deus ou preocupado com o seu Criador. As pessoas estavam levando uma vida simplesmente por conta, né, arbitrária, sem ter vínculo nenhum com as leis de Deus e o seu Criador. Um homem que estava em busca do seu próprio prazer, mas, no entanto, se esquecia do seu Criador. E aí veio de surpresa tanto o dilúvio para destruir o mundo antigo, como também fogo e enxofre que caíram do céu na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, gente, lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 11, nós vamos ver mais ou menos o que era o homem ou a humanidade, né, pré-diluviana. Então, veja só. Gênesis capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. E todo homem havia se corrompido, como também o seu caminho. E disse Deus a Noé: resolvi destruir a terra, pois vejo que toda a carne se corrompe diante de mim. Então, um homem corrompido diante de Deus, ou seja, gente, tem muitas definições para a corrupção,
né? Corrupção quer dizer exatamente a desmoralização diante de Deus, a depravação moral diante de Deus. Então o homem se corrompeu, o homem se afastou de Deus, se desmoralizou. E aí, pois a terra está cheia de violência. Além de se afastar do seu Criador, tá? De se distanciar, de buscar a desmoralização diante de Deus, ele praticava a violência contra o seu próximo, egoísta, rebelde, tirano, individualista, tá? Um homem sem o afeto, sem a afeição natural para com o seu próximo. E aí, lá em Isaías capítulo 24, nós temos uma definição, né, até melhor para entendermos realmente esse período aqui de corrupção, né, nos dias de Noé. O que Isaías diz? Na verdade, a terra está corrompida por causa dos seus moradores. Está corrompida por causa dos seus moradores, pois eles transgridem as leis de Deus. Olha aí o sinônimo da verdadeira corrupção. Pois eles transgridem a lei de Deus, eles mudam o ensinamento de Deus, A coisa hoje é ensinada de forma contrária, nós sabemos, eu não vou nem citar aqui, nem vou dar exemplo, vocês sabem de que eu estou falando. Mudam os ensinamentos de Deus e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Então, era esta a condição que se encontrava o mundo de Noé, a geração, a civilização de Noé. E aí, gente, Jesus cita também aqui em Lucas 17 que assim como foi nos dias de Ló, tá? Também seria então tanto os dias de Noé como os dias de Ló. No momento em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e matou a todos, né? Mas qual a situação de Sodoma e Gomorra? E aí nós vamos ver isso, gente, em Ezequiel. Este foi o pecado de Sodoma. Abundância de pão e prosperidade tinha ela, mas nunca estendeu a mão para ajudar um pobre e o necessitado. Por isso eu, o Senhor, destruí. Rica, próspera, mas nunca estendeu a mão para ajudar o pobre, o miserável, o necessitado. Por isso eu destruí. Aí fica a pergunta: será se o mundo de hoje está parecido tanto com o mundo de Ló em Sodoma e Gomorra, ou com o mundo um pouco anterior, né? Me referindo aqui ao dilúvio nos dias de Noé? Olha só a situação degradante, né, de Sodoma e Gomorra. Jesus deixa bem claro que eles comiam, eles bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, plantavam, construíam. No entanto, o texto aqui de Ezequiel 16:49 diz que eles nunca estenderam a sua mão para o pobre e o necessitado. Olha a situação do mundo hoje. O mundo é rico, gente. É próspero, tá? Mas com tanta desigualdade, com tanta miséria, com tanta pobreza, os ricos cada vez muito mais ricos, os bilionários cada vez mais bilionários. E a massa, né, a totalidade dos mais pobres, dos mais sofridos, que realmente é a massa, a grande maioria, sofrendo. E uma outra coisa também interessante, gente, é a questão das profecias. Elas terão que se cumprir. Até pouco tempo atrás eu era iludido com essa questão, não, vamos colocar aquele que é de direita, né? Não vai aceitar isso, não vai aceitar aquilo, não vai ter casamento entre as pessoas do mesmo sexo, não vai ter liberação das drogas, não vai ter aborto, ou vice-versa, né? Ou senão vamos colocar um da esquerda, porque senão o da direita é um escravocrata, a coisa vai complicar mais ainda, os caras só concentram poder, porque são os dois lados realmente. Agora, gente, uma coisa que eu aprendi é que não podemos deter as profecias. Jesus até disse que seria mais fácil passar os céus e a terra do que as suas palavras. Então as profecias têm que se cumprir.
elas têm que se cumprir, até porque Jesus tem que voltar, a sua vinda tem que acontecer. E para isso é preciso que o mundo esteja numa situação desmoralizada, degradante, como estava a geração, o mundo de Noé, e como estava a geração de Ló em Sodoma e Gomorra. Agora, gente, fica uma alerta, uma advertência para todos nós. Se o mundo vai de mal a pior, e se não podemos impedir o cumprimento das profecias, se elas precisam se cumprir e terão que se cumprir porque é a palavra de Deus, nós precisamos entender de uma coisa. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Aquele que é justo se torne mais justo ainda. Aquele que é santo se santifique mais ainda. Aquele, porém, que é injusto, mais injustiça faça. E aquele que é sujo, se suje muito mais ainda.